Eu tenho tanto assunto para trabalhar nesse canal que às vezes eu me pergunto por onde que eu vou começar. E aí eu pensei, vou começar pelo coração. Tem um sentimento que eu preciso trabalhar acerca dos homens, para depois falar alguma coisa sobre as mulheres. Porque o canal trata dois pontos básicos que já estão aparecendo. Como o machismo prejudica os homens e como as mulheres também podem ser machistas. Melhor, acho que a gente definir como algumas mulheres, em alguns momentos, estão tendo atitudes machistas. Com isso, a gente não está negando o fato de o homem ter atitudes machistas, e muitas, e quase sempre. E também não está negando o fato que o machismo prejudica as mulheres. Como o machismo prejudica as mulheres e como os homens são machistas, têm atitudes machistas, é um tema que vem sendo exaustivamente trabalhado há mais de um século. Se eu for trabalhar sobre isso, eu vou chover no molhado. E nem sou autoridade para falar sobre isso. As mulheres são autoridade para falar. Principalmente elas, claro. Os homens também precisam falar o que o machismo prejudica as mulheres e como os homens têm atitudes machistas. Sim. Agora, aonde está a novidade nessa revolução? Essa revolução precisa de novidade. A revolução contra o machismo está batendo na mesma tecla. Porque é necessário? Claro, é necessário. Ainda há muitos homens machistas. Mas há também muitos homens que estão buscando deixar de ser machista, ser menos machista. Precisam de informações, novas informações. Não só de que eles são machistas. O cara que já entendeu isso vai encontrar uma dificuldade para deixar de ser machista. Então ficar acusando e apontando como ele é machista, isso dá até um ponto alguma consciência, alguma transformação. Mas a partir de um momento o homem precisa de buscar mais informação para ajudar. Com isso, conversar junto. Não estou querendo negar tudo que foi feito em termos de estudos e teses, discursos compartilhados na mídia e de fatos, de notícias, de violência explícita contra a mulher. Tudo isso torna claro que o machismo prejudica as mulheres e que os homens têm atitudes machistas. Agora a gente precisa jogar luz sobre o que está obscuro, está disfarçado. Porque a questão é essa, a mulher não é a única prejudicada com o machismo. Como a gente está procurando trabalhar, o machismo reprime toda forma de feminino. E há um feminino do homem. Então, buscando essa novidade, buscando conversar junto, acrescentar informações, este canal quer trabalhar o que o machismo prejudica os homens e como algumas mulheres, em alguns momentos, estão tendo atitudes machistas. De uma forma que ainda não se entende como machismo. Então, acho que para limpar o coração e para não apontar o dedo para o outro, e até para não entrar na disputa fálica, que é uma coisa que a gente também está procurando trabalhar, o que é disputa fálica, e como disputa fálica é coisa de macho, e que mesmo eu que estou falando essas coisas, se eu não tiver uma atitude diferente, não estou fazendo revolução. Quer dizer, violência não se vence com violência. Com violência, a violência só cresce. Então, falando do que o machismo prejudica a gente, né, eu tenho um... Eu vou ler. É porque assim, tá legal. Oh, vocês já viram o livro? Oh. Abalando o alicerce machista dos homens. A isca da armadilha que mantém o homem preso ao machismo é a ilusão de que esse fenômeno social lhe beneficia. Para desconstruir este discurso, é preciso jogar luz sobre as desvantagens do machismo para os homens. A criação machista rouba dos homens a capacidade sentimental, a sensibilidade e a expressão emocional. Depois de criado, o homem adulto não consegue perceber a influência desse fato no conjunto das causas de seus problemas pessoais. Pior, não percebe como foi estreitada pelo machismo a via que poderia levá-lo à plenitude como ser humano. Porque
O que é ser humano? Ser humano é um ser com capacidade de amar. Nós desenvolvemos linguagem por amor uns aos outros. A linguagem, o linguajar é o grande salto que nos torna humanos dentro da trajetória de um símio para um humano. Ser humano é ser que ama. O machismo é uma ideologia que reprime o feminino de todos nós. O feminino não prepondera anatômica e hormonalmente falando no homem. Não. Mas ele tem feminino. Através do feminino é que nós amamos. O que eu estou falando? Veja, o feminino nos coloca numa condição de recepção, de flor. De flor entregue à abelha, vai. Porque amar é um sentimento que cria dependência. Não física, material. Porque, por exemplo, os pais não têm nenhuma dependência econômica dos filhos, das crianças, dos bebês, mas tem uma dependência emocional, assim, porque que cuida-se tão bem das crianças, né? A gente cuida dos filhos, quer saber onde está, que horas que volta, e parará, onde que foi, tá na escola, com quem anda, parará. Por quê? Muito medo de perder. A gente ama. E se perder, a gente vai sofrer. Nos coloca nessa condição. Quanto mais tu ama, mais tu tem que lidar com um sentimento que é um sentimento de descontrole, porque você ama o outro e o outro tem a sua própria vida e pode sair um dia e não voltar por vários motivos. Porque encontrou outra pessoa, porque cresceu e foi embora, porque aconteceu algum acidente. É um risco que a gente corre. Nos coloca nessa situação de sensibilidade, porque o amor é uma coisa muito forte. Então, se a gente aceitar essa condição de entrega ao sentimento, de entrega, de impotência, a gente vai poder amar mais. Se a gente não aceita, a gente ama menos, a gente tem a emoção, mas não sente. É aí que está a dificuldade do homem. Porque amor não basta ter, é preciso sentir. Há uma distinção entre emoção e sentimento. Por isso que existem duas palavras, né? Emoção sempre acontece. Sentimento é o quanto eu sinto a emoção. Quando eu não sinto a emoção, ela vira outras coisas, como doenças. Ou questões como essa que eu vou procurar tratar nesse capítulo do livro. Porque, assim, essas coisas que eu li, né? E aí eu vou falar uma série de coisas. E lá no final eu vou dar um exemplo. E é isso que eu queria trazer. Apresentamos a seguir um chocante exemplo dessa estreiteza sentimental resultante da cultura machista sobre os homens. O nosso canal para sentir sentimentos é estreito. É isso que eu digo. É apertado. Pensamos um fato revelado na entrevista de Hebe de Bonafini, líder das mães da Praça de Maio, a revista Caros Amigos, de novembro de 2002. Pode ser que muita gente não conheça. Não conheçam as mães da Plaza de Mayo, são da Argentina. Mas qualquer pesquisa no Google já mostra quem são essas mulheres. São grandes mulheres. Na entrevista, a Hebe de Bonafini está contando como é que surgiu o movimento das mães da Praça de Maio. Houve o golpe militar na Argentina, a ditadura lá foi forte. Reprimiu, matou e sumiu com muita gente. Então, houve uma leva de filhos desaparecidos. E não se tinha notícia. Diante do fato, as mães começaram a se reunir na Plaza de Maio, que é ali no centro de Buenos Aires, próximo à sede do governo, e levando cartazes dos seus filhos desaparecidos. Eram mães simples, da classe média, donas de casa. Ficavam lá horas e em dado momento elas davam a volta na praça com o cartaz, levando o cartaz do filho. Isso virou um ritual. Até aí era só um bando de mulheres protestando pela mesma coisa no mesmo local, no mesmo horário.
Mas houve uma coisa que a Hebe de Bonafini conta, que é, em dado momento elas decidiram trocar os cartazes. Cada uma segurar o cartaz do filho da outra. Não interessava mais quem era filho de quem. Porque todas estavam passando pela mesma dor. E elas compartilharam essa entidade eminentemente individualista na nossa sociedade, que é a maternidade. Legalmente e moralmente falando, o filho é da mãe, a filha, né, também é da mãe. Tanto que mãe que abandona filho é notícia em todo lugar. Ou filho que é roubado da mãe é notícia em todo lugar. E a mulher tem esse sentimento, com todo respeito, né? Eu falando porque eu não sou mãe, eu sou pai, mas eu entendo um pouco, eu acho. Que é dela, né? Pois elas compartilharam isso. Elas coletivizaram a maternidade. A Hebe de Bonafini diz que isso começou de uma forma muito interessante. Como elas trocaram os cartazes, uma ficou de olho na outra para ver se ela estava segurando o cartaz direito, bem aparecendo o filho dela. E uma começou a prestar atenção na outra. Foi assim que começou. Em dado momento, a polícia, claro, a polícia baixou. Levava uma presa, todas iam para a delegacia. Ia todas para a delegacia, aquelas mulheradas. Elas não tinham medo de nada, porque o desespero de um filho desaparecido, posto em movimento, porque é diferente de morto. Né? Morto a gente tem o direito de ver o corpo, e aquilo é um fim, e a gente tem que se conformar com o fim. Agora imagine a agonia de um filho que pode estar morto, mas que pode aparecer a qualquer momento também, e isso não se define. Isso não se define. Diante dessa agonia, as mulheres foram para a rua e enfrentaram a polícia, e foram e falaram, e fizeram. Em dado momento, a Hebe de Bonafini conta isso, em dado momento o governo argentino, elas eram cerca de 200 mulheres. Elas chegaram a 200 mulheres, que a coisa foi crescendo. O governo fez uma campanha dando $250 mil para a mãe que desistisse de procurar o filho. Diante disso, elas passaram a ser 70 mulheres. Mais 70 mulheres que não aceitaram. A Hebe de Bonafini teria direito a $750 mil, porque desapareceram 3 filhos dela. Então é uma história... Bem, essas mulheres passaram a ser chamadas para fazer palestras em fóruns mundiais, passaram a lutar pelos mesmos ideais dos seus filhos desaparecidos. Elas tiveram uma ascensão política, ideológica, obrigadas pela situação. Elas são exemplos para o mundo. É quando a emoção se transforma em movimento. E quanto maior a emoção, maior o movimento. É a união delas. Em dado momento da entrevista, um repórter, o José Arbex Jr., perguntou: "O seu marido vive ainda?" Hebe de Bonafini respondeu: "Não. Todos os nossos maridos morreram em 4 ou 5 anos após os desaparecimentos. Todas as mães perderam seus maridos. Segundo os psicólogos, os homens não falaram, não gritaram, não reagiram, não se salvaram." E acabou. Assim, acabou nesse sentido. É uma entrevista de 3 páginas. E isso é uma pergunta desse tamanho. Não se falou mais desses homens. A questão é, isso não pode mais passar em branco. Isso é um impressionante dado estatístico. Se você for um cientista social e for criar um estudo de caso para ver as reações dos diferentes gêneros diante de um grande trauma emocional, e é um grande trauma emocional um filho desaparecido, porque não está morto, não pode ser enterrado, não pode haver um luto, um fim. Ele sempre pode aparecer de novo, é uma agonia constante. Veja o que as mulheres fizeram e veja o que os homens fizeram. A mulher está sendo entrevistada, ela está viva, lutando pelos ideais, fazendo uma revolução que evite a situação que levou à morte dos seus filhos. Os homens, não há nada a falar sobre eles. Eles morreram num espaço de 5 anos. Todos.
100% a gente está falando. A única coisa que dá para dizer sobre eles é o que eles não fizeram. Eles não choraram, não reclamaram, não gemeram. A estreiteza do canal emocional que o homem comum carrega por ter tido uma criação machista vai dando conta de pequenas emoções. Mesmo assim, essa estreiteza vai entupindo o canal. As próprias mulheres dizem isso, como é difícil muitas vezes conversar com um homem sobre questões emocionais. Essa estreiteza que não se denuncia no cotidiano, que não aparece, diante da enxurrada de emoções que provocou esse trauma, que é aquilo, emoção e sentimento, emoção no centro do ser. A emoção é uma energia que acontece do centro do ser para as extremidades. Por isso que a gente engole o choro aqui, porque ele está subindo. A raiva se manifesta aqui, o medo é correr com as pernas, a energia, o riso, a energia. Então é uma estreiteza desse canal, um endurecimento que não permite, essa energia fica toda dentro. Muita dor. Eles implodiram, eles morreram. É nesse momento que cabe a gente fazer a pergunta: que vantagens são essas que o machismo nos traz? Eu penso nesses homens, eles não fizeram nada, né? Não falaram, nem se fala deles. Eles sucumbiram nas próprias emoções. Eu, como pai, imagino o que eles passaram. Eles não são nem notícia. Esse aqui é o ponto. Se a gente não se localizar sobre o que a gente emocionalmente perde com o machismo, a gente não encontra o lugar de onde a gente partir para começar a caminhada rumo a ser menos machista. Essa porra prejudica a gente, cara. É preciso acordar sobre isso. Eu quero pegar o exemplo desses 70 homens que morreram num espaço de 5 anos, depois que seus filhos desapareceram, e essa voz que não conseguiu falar. Eu quero transformar na minha voz, como pai. E entendendo que o machismo faz mal pra gente. E se a gente não fizer nada hoje, ele vai fazer mal pros nossos filhos. E pros nossos netos. Então é por isso que eu luto contra o machismo. Pelos homens. Sim, nós estamos precisando de ajuda. E que as mulheres façam o trabalho delas, que está muito bem feito. Sim. Tá bonito de ver o movimento feminista. Mas nós não estamos incluídos no movimento feminista. O homem, para entrar no movimento feminista, para ser aceito no movimento feminista, ou é homossexual, ou precisa puxar o saco das mulheres. E esse não é nosso lugar. Nós temos motivos próprios para entrar numa luta contra o machismo. Então é hora dos homens falarem por si. Porque quando o assunto é machismo, os homens se calam. Não tem argumento. Ou só tem os argumentos das mulheres. Ou só se colocam no lugar de ouvido do desabafo das mulheres sobre o que o machismo prejudica elas. Mas isso não irá nos transformar. O que vai nos transformar é entender que o machismo nos prejudica. Se a gente junto os dois gêneros, ou 3, porque surge o gênero trans, se juntos os gêneros lutarem contra o machismo, pode ser que a gente vença. Enquanto uma luta contra o machismo significar a separação entre nós estaremos perdendo.